gente está recebendo aqui com muito prazer o nosso querido amigo Aurélio Knepper, ele que é o gerente da CE Equatorial, e a gente vai bater um papo aí sobre o serviço da Equatorial aqui na região de Camaquã. Aurélio, um bom dia, seja bem-vindo de volta aqui ao nosso Bom Dia Camaquã. Bom dia, Eduardo, bom dia aos ouvintes do Clique. É uma satisfação muito grande estar de volta aqui e trazendo boas notícias. Pois é. Bom, a CE vem trazendo investimentos aqui na nossa região, né? Inclusive foi matéria aqui do Clique, 2 milhões de reais na rede elétrica aqui em Camaquã. Isso, 2 milhões que investimos agora nas últimas semanas ali na rede que energiza o distrito industrial e a Vila São Carlos ali, que é um ponto que a gente tem assim um grande consumo de energia em função das indústrias que temos ali, e era uma rede que, como todos que passam ali na BR viam, que era uma rede muito defasada, ainda com postes de madeira, e que nós então fizemos essa grande reforma ali, trocamos mais de 80 postes e instalamos religadores eletrônicos, que são equipamentos que fazem a religação automática. No caso da falta de energia, ele consegue se religar de forma automática sem precisar ir uma equipe, e claro, depois a equipe vai fazer a correção, mas inicialmente o sistema já se auto-recompõe. E ali nós tínhamos um alimentador, então agora colocamos um alimentador duplo, então temos dois alimentadores naquele local, e ainda fizemos mais uma rede para fazer o que a gente chama assim de uma opção de manobra, ou seja, a gente tem os 2 alimentadores junto à BR e mais um que vem por trás da Vila São Carlos, que faz também a alimentação da área industrial. Então, no caso de uma interrupção ali de um evento, alguma coisa que derrube a estrutura, a gente ainda consegue religar por outro lado. Isso é muito importante para aumentar a confiabilidade do sistema, ainda mais num ponto que o consumo de energia é tão alto como ali. Pois é. Bom, e como é que está assim, o cronograma de obras, né? O que assim, tem pontos que precisam ser melhorados assim com urgência, né, em pequeno prazo ou a longo prazo? Como é que está esse planejamento da CE Equatorial? Nós temos o que a gente chama de uma torre de investimento bastante elevada aqui para a nossa região ao longo de todo o ano, tá? Mas claro, tem alguns pontos que eles são assim primordiais, e às vezes o pessoal até nos questiona, tá, mas por que tem que ser feito em tal ponto? A gente sempre tem que priorizar aquele local onde a energia sai, né? Então, por exemplo, ali na saída da subestação, a energia sai toda dali. Então a gente precisa ter a saída, o alimentador, que a gente chama que é o conjunto de estruturas que sai da subestação, bastante robusto. Por que isso? Porque como a energia sai dali, é dali que ele tem que estar a energia adequada até chegar nos pontos que distribui. Então nós temos assim melhorias previstas ali para o município de Arambaré, também tem bastante coisa prevista em função da rede, né, que a gente vê que está deteriorada em alguns pontos, então a gente está fazendo essa melhoria. A gente vê alguns postes assim ainda de madeira, principalmente na RS 350, né? Isso, alguns postes inclinados, inclusive o pessoal inclusive nos mostrou isso, a gente foi lá e fez um levantamento e vão ser feitas as trocas de algumas estruturas, e algumas vão ser recolocadas inclusive para junto à estrada, porque como a população nota, nós temos muitas redes ainda que são por dentro de propriedades, claro, e isso dificulta muito a manutenção. Então o que a gente está fazendo? Esses novos alimentadores, essas novas redes, nós já fazemos junto à faixa de domínio, ou seja, perto da estrada, para a gente ter mais facilidade de manutenção. Além disso, nós estamos com o nosso planejamento de podas, a gente chama de limpeza de faixa, bastante forte aqui na região. A gente fez agora recentemente o município de Cristal, fizemos então as podas daqui até Cristal, e elas são uma necessidade muito grande. Porque isso é pela própria CE ou é alguma terceirizada que faz? Não, uma empresa terceirizada nossa que faz. Nós temos 2 empresas terceirizadas que fazem essa atividade. E ela é muito importante porque, assim, Eduardo, a maioria das interrupções na nossa região é pela causa vegetal na rede. Ou seja, um vegetal que toca na nossa rede acaba causando o desligamento. Então, quando a gente aumenta essa quantidade de podas, ou seja, a gente reduz essa vegetação junto à rede, a tendência é que se tenha uma redução muito expressiva na quantidade de interrupções. E a gente vem vendo isso nos últimos meses. A gente tem notado uma sensível melhoria em todos os indicadores de continuidade aqui, em especial por todas as atividades que são feitas, tanto de manutenção quanto de poda nas nossas redes. Uhum. Bom, hoje como é que é assim? Tem uma ideia de número de postes? Tantos é de concreto já, ou tantos é de madeira? Tem uma Hoje, com os últimos investimentos, nós temos aproximadamente 22% dos postes de concreto ou fibra. Então a gente ainda tem uma oportunidade grande de fazer trocas aqui em toda a rede, não é? Isso é uma coisa que ela tem que ser feita ao longo dos anos, porque é um volume muito grande de postes a serem feitos, né? Em especial na zona rural.
Se você olhar na zona urbana, a gente já tem bastante estrutura de concreto, mas na zona rural ainda é uma coisa que ainda é mais raro. Então a gente está tendo que priorizar principalmente esses troncos de alimentador que a gente chama que é essa rede principal. Porque no momento que a gente tem a rede principal estável e limpa, que a gente diz, sem vegetação, a gente consegue levar energia para maior quantidade de pessoas sem interrupção. Aí a gente depois consegue fazer manutenções mais pontuais, mas sem precisar desligar um grande bloco de clientes, né? Então por isso a importância de tu ter um alimentador robusto, um alimentador bem estruturado. E tem justamente essas questões, né, dos desligamentos, né, da população às vezes acaba, de uma certa forma, reclamando, né, dessas interrupções, mas é justamente para obras de melhoria. Isso, a gente tem feito alguns desligamentos, em especial agora nas últimas semanas, e claro, a gente coloca ali no nosso site também todos os desligamentos que vão ocorrer, e esses desligamentos, Eduardo, como tu bem colocou, eles são por uma melhoria da rede. A gente entende que o desligamento é sempre algo complexo, né? Mas ele é muito importante porque a gente faz um desligamento ali, por exemplo, de 3 horas para resolver um problema que daqui a pouco, se der um temporal e a gente não conseguir ter feito esse desligamento, vai levar 6, 8 horas para recompor o sistema. E ali, quando tu tem um desligamento programado, como o nome mesmo diz, tu faz toda uma programação anterior, tu coloca um número X de equipes, tu já faz as cavas no dia anterior. Então, tu vai chegar lá e vai fazer o desligamento, tu só vai basicamente lançar os cabos e fazer as conexões. Ele acaba rendendo muito mais. Então, por isso a importância desses desligamentos programados, tá? Lembrando que todos os nossos clientes, eles são avisados, né, desses desligamentos através tanto do site e os clientes do Grupo A, que a gente chama que são os grandes clientes, eles recebem uma correspondência com esse aviso do desligamento. Muito bem. E a questão assim, agora temos esse período aí de colheita, né? Algum alerta assim aos produtores? Tem previsão de desligamentos assim mais intensos? Porque a gente sabe que agora é um período que também o produtor precisa, né, ter aquele fornecimento de energia voltado aí à safra, principalmente o fumicultor, né, que utiliza bastante em determinados períodos, né? Exatamente. A estufa de fumo elétrica, aquela coisa toda. Exatamente. O que nós estamos fazendo? Nós vamos aproveitar esse período que vem agora nos próximos meses, né? Porque nesse momento a gente ainda está muito, principalmente com secadores do arroz trabalhando, o pessoal do fumo também. Mas a gente vai aproveitar aquele momento ali que nós não temos esse consumo tão elevado de energia, justamente para fazer essas manutenções necessárias nessas regiões. Um exemplo, aqui na região da Várzea, que a gente chama que é a região daqui da Pacheca, ali, que pega grande parte dos nossos arrozeiros. Ali é uma região que a gente sabe que agora, nos próximos meses, o pessoal utiliza muito menos energia elétrica. Então é um momento que nós vamos utilizar para fazer a manutenção. Então, logo termine lá, vamos para a parte, por exemplo, do fumo, que daí provavelmente a parte do fumo já não vai estar utilizando a energia tanto quanto está agora e a gente vai poder fazer. Então, a Equatorial também está trabalhando nesse viés, ou seja, fazendo desligamentos em áreas que não sejam tão abrangentes, ou seja, que o pessoal não está utilizando tanto energia. Como esses últimos 2 desligamentos desse investimento grande que falamos aqui. Executamos no feriado e no sábado, justamente porque são os períodos que as indústrias utilizam menos a energia, tá? Então, mitigando assim qualquer efeito para a indústria nessa questão da necessidade que foi de fazer esses desligamentos, né? Sim, sim. Bom, vamos falar da promoção Energia em Dia. Tem uma promoção aí que qualquer cliente, né, pessoa que tem a sua luz aí com a CE Equatorial pode participar. Isso, esse projeto é bem legal. O nome da promoção é Energia em Dia. Qualquer um pode se cadastrar, desde que seja residencial ou residencial rural. Então a pessoa entra ali no nosso site, CE Equatorial. O cadastro é muito simples, basicamente é só o CPF, a data de nascimento e a UC que a pessoa tem, né? E basicamente ela tem que estar com a conta em dia. Ele fazendo a inscrição, ele já começa a entrar nos sorteios. A gente faz sorteios de R$150 diretamente em bônus na conta, sorteios de R$500 e no final um grande prêmio de R$25 mil que vai ser sorteado também, tá? Só que esse projeto ele é bem bacana porque ele não tem custo nenhum. A pessoa só todos os valores em crédito, em conta, ou assim, na conta da luz, ou é prêmio em dinheiro? Não, a premiação na verdade é num cartão de crédito. A gente fornece um cartão de crédito para a pessoa. Só os R$150, sim. Esses R$150 é bônus direto na conta. Da pessoa que é sorteada, na próxima fatura já tem o desconto de R$150. Se a pessoa tiver uma conta que seja menos que 150, ela vai abatendo nas próximas. Sim. Tá? Os outros prêmios, que são os de 500, de 2 mil, de 25 mil, na verdade é um cartão de crédito.
crédito que a pessoa vai receber para fazer compras no mercado, para fazer compras no comércio, tá? Um cartão de crédito naquele valor. E não tem custo algum para se cadastrar? Não tem custo algum, e para melhorar as chances, a pessoa também pode cadastrar ou o débito automático ou a fatura por e-mail. Com qualquer um desses dois cadastros, a pessoa tem o dobro de chance para ela ganhar 2 números daí. Uhum. A pessoa tem 2 contas de luz não tem problema. Residencial, é cumulativo, assim? Tem 2 chances ou é apenas um cadastro por pessoa? Como é por CPF, a pessoa vai ter o cadastro por CPF, né? Então ela pode ter mais contas. A questão é que ela tem que estar adimplente com as faturas, ou seja, não pode ter faturas vencidas. Não pode ter. Ela faz a inscrição ali e vai ter. A pessoa que tem mais de uma UC, eu aconselho que coloque em débito automático ou então que faça essa conta por e-mail, tá? Faça o cadastro da conta por e-mail que ela vai ter o dobro da chance. E essa programação é bem legal, assim, e o interessante desse projeto é que ele é totalmente gratuito. A pessoa vai ali, se inscreve de forma muito simples, muito ágil e vai sendo sorteado aí ao longo do tempo. Claro, claro. Esse é o período agora de inscrição, até o dia 2 de junho, ou já é a inscrição e já está rolando? Não, já estão rolando sorteios também. Sorteios. Tá? Ela vai até o dia 2 de junho, mas já estão rolando sorteios nesse período. A gente já teve, inclusive, sorteados aí. Aqui em Camaquã já? Não, em Camaquã não, mas na região. Sim. Na região já tivemos sorteados. Tá aí, então, é só entrar aí no energiaemdia.equatorialenergia.com.br e aí tem todas as informações. Aí. Exatamente. Entrando ali no site, já está bem na frente do site ali, a inscrição é bem simples de fazer. A gente só pede que o pessoal, quando vá fazer a inscrição, né, Eduardo, dê uma olhada se está realmente no nosso site, porque a gente sabe que felizmente é comum aí muito golpe na internet, e se nós entrando ali no nosso site, tu vai ter certeza que está te inscrevendo no local adequado e correto. Como é que está a questão ali da Avenida 7 de Setembro, né? Aquela retirada dos postes para que seja feito o asfalto na 7 de Setembro. Como é que está esse... Isso. Ali, na verdade, a parte da obra em si, ela já foi concluída. O que nós estamos fazendo ali, e está na programação das próximas semanas, é a instalação das caixas de passagem. O que é isso? Junto às calçadas ali, alguns clientes têm a ligação subterrânea. É uma ligação que tu não tem o poste como a gente está acostumado. A pessoa tem a ligação justamente por baixo da terra, né, de forma subterrânea. Então a gente tem que fazer essas caixas de passagens ali, se eu não me engano, são 6 clientes que têm essa condição. Então nós temos que fazer essas caixas de passagens, então logo a gente faz essas caixas, é só fazer a conexão. Porque a estrutura, a parte elétrica já foi concluída de toda ela. A gente está aguardando, é só fazer essas caixas para retirada daqueles 4 postes que temos ali. São 4 ou 5 postes que nós temos ainda para retirar. Só que a gente não conseguiu fazer essa retirada justamente por isso, porque esses postes eles estão ancorando a ligação subterrânea desses clientes. Tá? Mas a gente está fazendo isso na programação das próximas semanas aí para resolver. Uhum. É a obra que deve ainda ser nesse primeiro... E isso deve ser feito agora nesse mês ainda, tá? Deve ser concluído nesse mês ainda, porque a parte primeiro elétrica, semestre, que seria a parte mais grosseira, ela já está pronta, tá? Ela realmente está nessa parte assim que mais seria uma questão assim, um pedreiro ali fazer essa situação, só que tem que estar um tempo bom, não pode estar chovendo, né? Claro. Vai ter que abrir algumas calçadas, então é um trabalho assim, relativamente simples, mas ele não é tão rápido porque tem que ser feito de forma manual em cada casa, claro, entende? Claro. São cinco casas ali que tem que fazer, 5 casas e um prédio. Nós temos que resolver essa questão e fazer a conexão do próprio cliente, entendeu? Não é a questão da nossa rede em si, é a ligação do próprio cliente. E como é que funciona assim, às vezes, quando tem algum dano, né? Até semana passada a gente teve aí um episódio, e agora eu estou vendo na câmera aqui da nossa câmera ali no nosso painel de LED da BA Mídia Digital, que é o nosso painel de LED outdoor. Deixa eu só trazer aqui a imagem que dá para ver agora no cantinho da tela que está o pessoal da iluminação pública, né? Uhum. Vai aparecer ali na imagem daqui a pouquinho. O pessoal da prefeitura deve estar resolvendo a questão da sinaleira, que ainda estava no amarelo, não estava sincronizado ali o semáforo. E passou uma carreta ali e arrebentou os fios, né? Inclusive a gente teve ali um problema com a nossa fiação do painel de LED e acabou desligando ali. A CE rapidamente nos atendeu, restabeleceu a energia. Mas como é que fica essas questões assim que geram dano, não só para nossa empresa aqui, mas moradores ficaram sem luz ali, tivemos comércios, né, que tiveram prejuízo também com essa passagem, né, dessa carreta. Como é que funciona assim? A CE consegue localizar muitas vezes ou simplesmente tem que arcar com prejuízo, ir lá arrumar, que é o dever, né, digamos? Sim. A primeira etapa, assim, ó,
A primeira etapa, a Equatorial tem que ir lá e fazer o conserto, né? Porque isso não adianta, a gente precisa ir lá e fazer esse reparo. Aí nós temos algumas situações assim, por exemplo, se a pessoa teve alguma avaria de algum equipamento elétrico, a pessoa pode, sim, não só pode, como deve fazer essa reclamação. Eu aconselho ir direto ali no escritório, porque fica mais fácil a pessoa ir direto no nosso atendimento, porque vai ter que levar alguns documentos ali, como por exemplo, vai ter que nos informar a data do ocorrido, vai ter que nos dizer o aparelho que foi queimado, um aparelho de ar-condicionado da marca tal, por exemplo. Né? Então a pessoa tem que levar essas informações e acaba ficando mais fácil fazendo ali direto no nosso escritório. Tá? E aí, com relação ao dano em si, a gente faz, dependendo da situação, um boletim de ocorrência e busca essa informação depois. Só que, claro, tem alguns casos que é difícil identificar. Diferente desse último. Esse último que tu bem relataste, foi filmado, ficou gravado, a gente conseguiu a situação, então vai ser mais fácil da gente correr atrás. Sim. Mas assim, Eduardo, o que a gente tem que também levar em conta, e isso infelizmente acontece em muitos casos. A nossa rede elétrica, ela fica a uma certa altura, mas abaixo da rede elétrica nós temos a ocupação de terceiros, que são as energias, são as telefonias, as redes de internet. Aqui em Camaquã não temos, mas em várias cidades temos também a TV por cabo. E isso acaba ficando mais baixo. Em alguns locais isso pode inclusive estar mais baixo que o permitido. Então também cabe a nós ir lá e amenizar essa situação, levantando, notificando o ocupante. Tá? Mas o que ocorre algumas vezes? Às vezes tem pessoas, empresas que estão ali e estão de forma clandestina. O que é de forma clandestina? Uma empresa que, por exemplo, não tem cadastro, não tem projeto conosco, vai lá e coloca um cabo de forma revelia, ou seja, a gente não tem nem conhecimento desse cabo. E aí muitas vezes isso acaba ocasionando um transtorno para todos, tá? Então vocês podem ver que muitas vezes a gente faz, em conjunto com as empresas, inclusive, a remoção de alguns cabos ali que eles estão... muitos estão sem utilidade e muitos estão ali e são de forma clandestina, foram ligados de forma revelia. E isso ocasiona um transtorno para todos, né? Por isso que a gente acaba tendo que auxiliar nessa retirada também. Claro. Bom, e a Prefeitura encaminhou um projeto à Câmara, até foi aprovado, né, por unanimidade, que é aquele projeto para justamente regulamentar essa questão da fiação. Aqui na nossa vista, aqui, por exemplo, é um caos, né, de fios aqui, que... certamente deve ter muito cabo aqui que não tem utilidade alguma, a não ser o proprietário desse cabo que passou aqui, né? Abandonou ele, não fez manutenção ou não retirou. Como é que essa lei, como é que ela vai ser colocada na prática de fato, né, essa regulamentação? Porque, se eu não me engano, cada empresa tem que pagar para a CE o aluguel do poste, né? Isto, como é que funciona? Primeira coisa, a empresa ela tem que chegar conosco e apresentar um projeto dos locais que ela quer passar o condutor. Sim. E aí então a gente vai analisar esse projeto, se já não tem, por exemplo, muitos cabos naquele local, ou se a quantidade de cabos que está lá já for o número, por exemplo, total que a gente pode ter, tá? Que hoje eu teria que ver com a área técnica exatamente, mas enfim, se eu já tiver atingido o número, eu vou ter que propor uma remoção de algum cabo, por exemplo, para instalar mais. Mas o que a gente vê muitas vezes, é o que a gente vê aqui na tua janela, são muitos condutores que provavelmente já não estão mais sendo utilizados. E esses condutores devem ser retirados, esses cabos devem ser retirados pela empresa que solicitou a ocupação à época, né? A gente sabe que hoje tem muitas empresas que trabalham, muitas empresas novas que trabalham com a internet por cabo, né? E essas a gente nota que são esses cabos mais altos ali que estão bastante organizados. São empresas que apresentaram o projeto para nós, que fizeram a tarefa direitinho, né? Sim. Mas tem muito cabo ali mais antigo que é inclusive da época que tínhamos telefone com fio, né? Que tínhamos telefone fixo, que a gente chamava antigamente. E esses cabos aí, a maioria estão com pouca ou se não com nenhuma utilidade. Então eles vão ter que sim ser retirados pela empresa, né? Só que a gente sabe que a empresa tem uma certa dificuldade de fazer isso. E as empresas que não existem mais e que têm cabo, como é que a própria CE retira? A própria CE vai ter que fazer a retirada. Claro, o que ocorre, Eduardo? Isso é muito importante. A gente só faz a retirada quando nos é solicitado e que não tem mais utilidade o cabo, tá? A gente não vai simplesmente ir lá e retirar os cabos. A gente não pode fazer por uma questão que vai ter daqui a pouco alguém que ainda utiliza aquele cabo. Então a gente não faz a retirada. A gente faz a retirada exclusivamente quando a gente, por exemplo, notifiquei a empresa para retirar o cabo. A empresa não se apresentou. Notifiquei de novo, a empresa não se apresentou. Bom, aí eu tenho então essa autonomia de fazer.
mas a gente sempre notifica a empresa com antecedência para que eles possam regularizar. Assim como fizemos aqui no centro, em alguns pontos eles já estão corrigindo, tu pode ver que em alguns pontos eles passam tipo de um cabo que junta vários num só, e aí fica esteticamente melhor e mais seguro. Sim, sim. Então, em vários locais a gente já notificou, eles já fizeram. Mas a gente sabe, a gente tem a noção que isso é uma dificuldade geral, tá? E não é aqui em Camaquã, isso é em todo o país, na verdade, né? Com certeza. Essa questão da ocupação. Aurélio Knepper é o gerente da CE Equatorial. Meu amigo, obrigado pela tua presença aqui, né? O espaço sempre aberto, que venha mais vezes aí para a gente informar a nossa população. Nós que agradecemos o espaço aqui e dizer que estamos sempre à disposição aí da população. Muito obrigado, Eduardo. Valeu, um abração. Valeu, agora